Finalmente chegou o grande dia da gente ver juntos aqui como foi a minha ida à casa da Andressa Urach e saber tudo sobre o documentário que está sendo produzido sobre a maior subcelebridade de todos os tempos no Brasil. Gente, quando a Andressa Urach chamou a gente para ir à casa dela, eu nem consegui acreditar. Foi uma experiência antropológica para mim. E foi nesse dia que eu entendi um pouco mais sobre o quanto a Andressa é uma figura grandiosa. Eu vou falar aqui no vídeo um pouco mais sobre como foi essa visita. Vamos ver juntos também aqui meu papo com ela e saber mais sobre o documentário da história da vida dela, o Fama, Fé e Fúria, porque a gente também vai ter um papo com o Ramon Raquel, que tá produzindo ele. Então senta que lá vem história. Eu me chamo Alex Alves e esse é o Baú Explica no YouTube, entrevistando Andressa Urach. Já chega aqui dando seu like, se inscreve logo no canal e se você já for inscrito, deixa seu comentário pra gente no final do vídeo também, tá bom? Agora, se você quiser fazer parte do nosso grupinho de apoiadores, basta fazer como os maravilhosos Meu Cachorro e Eu, o Júlio Castro e o Alex Carvalho, esses três ícones. O Meu Cachorro e Eu é o perfil da doutora Cecília, que é escritora e pesquisadora, chiquérrima ela. O Júlio Castro também, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no mês passado, porque ele é amigo pessoal do Charles Cunha, que é o artista que fez essa obra de arte aqui, ó, que tá no meu cenário, esse quadro, e o Alex Carvalho, que é este querido com essa pinta de galã aí da foto, cozinheiro, viajante pelo mundo. Sejam muito bem-vindos. Sendo apoiador do Baú, além de ajudar a página, você participa do nosso grupo exclusivo do Telegram, tem acesso a conteúdos antes de todo mundo, tem as nossas figurinhas especiais nos comentários, e se você fizer assinatura na categoria de Baúzer Raiz, o Baú vai te seguir lá no Instagram também. Basta clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo. Baú! Gente, eu nunca achei que eu fosse ter o privilégio de estar no mesmo ambiente que a Andressa Urach. Imagina ir à casa dela, sentar no sofá dela, ver o furão que ela tem, ver ela sendo maquiada, ter conversas de bastidores com fofocas impublicáveis, conhecer o Xuxa, que é um maquiador super querido que ajuda a Andressa também, e conhecer o filho dela, o Arthur Urach. Foi muito surreal, gente. E a dimensão do que a Andressa é também tomou outra proporção pra mim quando eu postei há 2 semanas uma foto com ela no meu Instagram pessoal. Eu quase não tenho seguidor por lá, gente. Mesmo assim, a foto já tá passando de 800 mil visualizações. É muita gente. E muita gente fazendo comentários horríveis também. Julgando, cagando regra, criticando. A Andressa é sim uma figura controversa por natureza. Mas eu fiquei espantado com a quantidade de gente que se mobiliza para poder comentar qualquer coisa que é feita sobre ela. Ela é a rainha do marketing mesmo. Se tem uma coisa que a Andressa faz como ninguém, é mobilizar as pessoas. Amem ou odeiem, mas as pessoas gostam de falar sobre ela. O propósito da minha ida lá na casa da Andressa foi a criação de um episódio do Fama, Fé e Fúria, que é uma produção do Ramon Raquel, com o apoio da Griot Podcasts e o Baú Explica. Tamo dentro dessa também. Inclusive, nesse vídeo vai ter um papo com o Ramon, para ele poder falar sobre a Andressa também. Falar da experiência dele, de como foi conhecer ela e tudo mais. Então rolou sim uma entrevista de mais de 1 hora com a Andressa que aconteceu e que vai sair na íntegra quando o podcast sair e vai sair completinho aqui no Baú Explica, tá bom? Mas eu também bati um papo com a Andressa. Papo que eu sabia que não ia ser muito longo, porque já foi depois da entrevista completa pro podcast. E aí o que eu fiz? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para saber quais eram as curiosidades principais que o público do Baú tinha sobre a Andressa. Porque eu queria aproveitar muito bem o tempinho que eu ia ter ali ao lado da nossa digníssima Imola. Então vamos lá, porque o bicho pegou, hein? A coisa que mais chegou foi sobre o viés político da Andressa. Vocês gostam de uma polêmica, né? Todo mundo querendo saber se a Andressa é de direita, é de esquerda, se é de centro, se não é de nada. Todo mundo especulando sobre isso, considerando que ela nunca falou abertamente sobre o posicionamento dela e sempre trouxe alguns pensamentos bem de direita conservadora, também várias opiniões que são de esquerda totalmente progressista libertária. Vamos ver o que ela mesma falou sobre isso. Vocês mandaram várias dúvidas pro Baú. E o que eu fiz? Eu vim aqui ver diretamente na fonte. Tô aqui com a Andressa Urach. Pelo amor de Deus, gente, eu tô sem palavras, Andressa. Obrigado pelo seu Obrigada. tempo, tá bom? As 3 dúvidas que chegaram pra gente aqui, uma é sobre política.
polêmica. É, Andressa, você já flertou com a esquerda libertária e com a direita extrema. Com qual das duas você se identifica mais? hoje eu me identifico com o ser humano. Eu não sou de partido político, nem de direita e nem de esquerda. Eu sou do justo. Às vezes, a da direita fala algumas coisas que eu concordo, outras não. Às vezes, vice-versa, né? Direita ou esquerda. Então, eu acho que é assim. Infelizmente, na política, a gente tem que se posicionar em algum lado, né? A gente tem que escolher, porque senão a gente vai ser governado por quem a gente não quer. Então, tu tem que ter a tua opinião política, né? Eu acho que tem que ser respeitada. Acho que isso que é importante, você não pode brigar por política. Você tem que debater de forma inteligente, de forma racional e sempre pensar no que é melhor para as pessoas, para o ser humano. Então eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu preciso sim me posicionar quando tiver os candidatos, mas eu vou pensar, tá, essa pessoa, o que que eu concordo com ela? Ah, tem coisas que eu não concordo, mas eu tenho que votar em alguém. Então eu vou pesar em quem realmente eu acredito que possa, me ajudar de alguma forma a crescer como pessoa, né, na parte pensando no meu filho como educação, né, que eu tenho um bebê pequeno, pensando na minha empresa, né, em crescer na economia. Então é tudo isso que a gente tem que pensar, então não posso dizer assim: "Sou de direita ou esquerda". Algum lado a gente vai ter que se posicionar, mas aí eu vou pensar o que é justo, o que é certo, o que vai para o ser humano, entende? Se aquela pessoa que está no poder ela trazer benefícios para as pessoas, para o povo, e eu não ver nela aquela coisa assim, ah, eu, aí, ok. Se pensar num todo, porque eles estão ali para isso, né? Para pensar nas pessoas e não em si mesmo. Exatamente, exatamente. É, gente, deu pra ver aí que a Andressa quer cobrar dos políticos mesmo, né? Ela quer ação, tanto faz de quem. Se for direita, se for esquerda, se for centro, a Andressa quer estar ali trazendo os pontos dela, apoiando, questionando, sempre ativa, né? Brasil! Brasil! E ainda sobre política, outra coisa que chegou muito pra mim também nessa caixinha de perguntas foi sobre a questão dela se envolver com a política diretamente. Essa dúvida surgiu muito porque ela disse há uns meses aí que ela tinha muito interesse em entrar na política. Ela disse que queria lutar pelos grupos minoritários como mulheres, população LGBTQIAPN+, e também pelas pessoas profissionais de entretenimento adulto. Ela parou de falar sobre isso já tem um tempo e aí ficou essa grande interrogação na cabeça de muita gente. A Andressa vai ou não vai se meter com política? Uma dúvida sobre esse ponto, Andressa. Você se vê entrando nesse mundo mesmo? Você falou algo sobre. Olha, E eu aí? gostaria muito se eu já tivesse o dinheiro, porque assim, como eu ganhei 6 milhões nesse último ano, eu achei que agora eu estaria super bem para poder entrar para política e ajudar as pessoas, porque assim, a gente fala, 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 mas quem manda é a caneta, tá? Quem manda nas leis são os deputados federais. Eu gostaria de criar muitas leis para ajudar muitas pessoas, porque eu acho que tem que ter alguém que queira fazer algo, né? Porque a pessoa diz: "Ah, você não vai mudar o mundo". Não, eu acho que a gente pode mudar o mundo sim, se uma pessoa tiver coragem de fazer diferente. Sou transparente, iria colocar tudo transparente, uma coisa que eu nunca fiz nada de errado, assim, de roubar dinheiro de ninguém para não ser presa. Sempre trabalhei, sempre ralei, nunca quis o que é dos outros, nunca fui sustentado por macho nenhum, entendeu? Eu sempre corri atrás do meu. Então eu acho que na política poderia ajudar muito sim. Só que o que acontece? Eu quebrei, confiei em pessoas que não poderia, me ferrei e agora eu vou correr atrás. Então eu acho que a gente não pode entrar na política pensando no dinheiro. E nesse momento eu não posso. Então, assim, gostaria sim, gostaria de estar muito bem financeiramente nessa fase para poder ajudar as pessoas, mas agora eu preciso me ajudar, correr atrás, trabalhar de novo, né, reconquistar tudo que perdi, reconquistar tudo que roubaram, né, sair do fundo de poço de novo que a gente consegue. E aí sim, daqui 5 anos vocês vão ver mamãe linda, maravilhosa, rica, milionária de novo, porque eu sou dessas, tá, meu amor? Porque para quem já ganhou 5 e perdeu 5 milhões, 10 é nada, entende? Então eu vou reconquistar sim, vocês vão ver a mamãe linda, maravilhosa, rica, tá? A gente tem Daqui certeza 5 anos eu volto, você vai ter que me engolir, tá, disso. bebê? Você vai ter que me engolir. E quem me conhece sabe que eu sou braba, que eu sou barraqueira, A que gente eu sabe. boto ordem, tá? Porque brinca, 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 mas a mamãe é brava, tá? Então a mamãe bota ordem lá, mas daqui uns 5 anos. Calma,
calma que tudo é fase, Vem tá? aí, hein? Vem Vem aí. aí. A mamãe Imola é brava mesmo, você tá achando o quê? A gente acompanhou vários barracos dela na mídia já, né? A Denise Rocha e a Juju Ferrari que o digam, né? Vocês estão preparados pra Andressa Urach na política? Comenta aqui no vídeo pra mim porque eu quero ler depois. Eu acho fascinante ver como que a Andressa é uma pessoa que consegue fazer dinheiro com o trabalho honesto dela com muita rapidez. Vocês podem falar o que vocês quiserem, gente, mas a Andressa nunca ganhou dinheiro de maneira desonesta, com golpe, nunca se envolveu com nenhuma polêmica desonesta durante a carreira dela inteira. Isso é muito digno. Ela sabe que vai juntar milhões de reais nos próximos anos e a gente sabe que ela vai conseguir mesmo, né? E ela já tá na mídia há quase 20 anos. A Andressa não cai no esquecimento por nada. Ela é inesquecível. Parece que tá vivendo um novo auge a cada nova era dela. Ela tem sempre um meme bombando, uma notícia absurda pipocando nas páginas, e isso gerou a nossa terceira pergunta, que foi sobre ela ser uma celebridade ou uma subcelebridade. Como será que ela se enxerga hoje em dia? Perguntei isso pra ela também. Andressa, uma outra dúvida que chegou pra gente é: hoje, você se vê como uma celebridade ou como uma subcelebridade? Ah, eu adoro ser subcelebridade. Gente, eu amo ser meme. Eu amo ser sub, entende? Tipo, cara, é isso. Porque ser celebridade é muito chato. As pessoas, elas são falsas. Elas vivem uma vida de bosta, de merda, não pode falar palavrão, não pode ser quem elas querem ser. Ai, porque a marca tal, eu vou perder meu patrocínio. Tudo muito Ai, certinho, né? ai, para, quanta hipocrisia, sabe? Então eu adoro ser sub, tá, meu bem? Adoro ser subcelebridade. A gente ama, né? Tanto aqui, ó, baú tá sempre aqui. Então, é isso. A última pergunta, Andressa, é sobre a questão de memes mesmo. Você falou aí, mas tem algum tipo de meme que você não gosta? Eu amo todos os memes, Todos. eu amo Os todos. do, As os do figurinhas de baú WhatsApp, também. você zoando. Eu amo quando brinca, assim, por exemplo, bota aquele menino religioso e eu O Billy respondendo, Pastor. sabe? Gente, eu amo, amo. Eu amo rir, eu amo, sabe? A vida é isso, é sorrir, é brincar, é você rir até da tristeza, né? Você tá ali na merda e tá rindo. Então, assim, eu acho que é isso que é bom. Sabe, eu fico muito feliz de saber que eu trago alegria para as pessoas com os memes, E porque traz é mesmo. divertido. E assim, eu sou uma pessoa que eu mudo muito de ideia, sabe? Eu sou uma pessoa agora, amanhã eu já sou outra e outra e outra e outra. Então você vai ver várias respostas minhas, porque eu vou mudando, sabe? Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, às vezes eu quero, às vezes eu não quero, daí eu mudei e eu sou isso, entendeu? Eu sou o que eu sou. Rainha dos memes, subcelebridade assumida e com muito orgulho. Aliás, eu vou ser ousado aqui, a Andressa não é só uma subcelebridade. Ela é a maior subcelebridade que a gente tem. Porque ela não sai de casa pra brincar não, tá? Vai fazer conteúdo adulto? É a número 1. Vai render notinhas do ego? É a mais comentada. Vai ser entrevistada pela blogueirinha? É a mais vista da temporada. Até aqui no baú, um dos vídeos mais vistos do canal até hoje é sobre ela. Ela é a coqueluche do momento há muitos anos, gente. E eu vou passar já já a segunda parte da entrevista com a Andressa, que é um pouquinho mais divertida, porque eu perguntei pra ela sobre pessoas em específico. Então vocês vão ver que eu perguntei pra ela se ela prefere Lula ou Bolsonaro. A gente falou sobre a mulher filé, divas do pop como a Madonna e a Beyoncé, Sônia Abrão, Juju Ferrari, Bárbara Evans, Denise Rocha, Furacão da CPI, Luiz Quevano, Gominho e muito mais. Foi tiro, porrada e bomba, tá? Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho mais sobre o podcast documental que tá pra sair sobre a história da Andressa Urach. Como a gente sabe, a Andressa tem uma trajetória de vida que daria facilmente um filme interessantíssimo, né? A mulher já foi Miss Bumbum, participante que fez história na Fazenda, teve caso com o Cristiano Ronaldo, teve caso com o Cauã Raymond, foi rainha das notinhas do ego, já foi mãe de família conservadora, fiel da Igreja Universal, quase morreu por causa de procedimentos estéticos, foi e ainda é a maior produtora de conteúdos adultos
do país. Enfim, gente, essa daí viveu e vive 10 vidas em uma mesmo. E o Ramon Raquel começou a fazer um apanhado de toda essa história dela e vai lançar, em parceria com a Griot Podcasts e o Baú Explica, esse trabalho documental com toda a história dela. Entrevistas com pessoas super importantes que já passaram pela vida dela também e informações e notícias nunca antes reveladas sobre André Surak no meio de tudo isso também, tá? Eu bati um papo com ele sobre esse documentário. Oi, Ramon, bem-vindo ao Baú. Boas-vindas, com muito garbor aqui, né? Porque a gente já sabe que você vai ser uma presença constante por aqui, né? Por causa do documentário da Andressa. Então, inicialmente aqui, apresente-se aí melhor pra gente. Obrigado, Alex. Obrigado a todo mundo, toda a comunidade do Baú. Eu sou Ramon Raquel, eu sou produtor executivo do audiovisual, tenho aí mais de 10 anos de trabalho e sempre trabalhei com mídia. E esses dias, Alex, eu estava descobrindo que eu comecei realmente na internet com uma página chamada Frase X Vídeos. Eu comecei nessa página muitos anos atrás, em 2010, e aí essa página chegou a 60 mil pessoas no Twitter, e foi assim que eu realmente comecei. Sempre tive um contato muito com os fóruns, estudei a parte de cinema e audiovisual, e hoje eu estou aqui produzindo podcast para o Baú. Que sensacional, cara. E você é de qual parte do Brasil? Eu sou baiano de Salvador, nasci em Salvador, mas atualmente eu moro em São Paulo, justamente por essa posição estratégica, o audiovisual realmente acontece aqui, então atualmente eu estou aqui. Que coisa, né? São Paulo, a gente tenta sair de São Paulo, não vir pra cá, mas o mundo leva a gente pra São Paulo, não tem jeito mesmo, né? Essa cidade linda, porém feia, porém Felizmente. incrível. Exatamente. E aí, Ramon, fala pra mim aqui, de onde que saiu essa sua ideia de fazer este doc, né, este podcast sobre a André Surak? Legal a pergunta. Bom, eu sempre fui uma pessoa dos bastidores do audiovisual, né? Eu sou conhecido por ajudar diretores, artistas, né? Pessoas que querem fazer os seus produtos audiovisuais, sejam eles filmes, né? Séries, documentários. E quando eu realmente aprendi a tirar um projeto do papel e colocar ele dentro de uma tela, me veio uma vontade muito grande de fazer um projeto meu. Mas qual seria esse projeto? O que seria esse projeto? E é aí que acho que nossas histórias se entrelaçam. Porque eu vendo um dia que a Uraki, a Andressa, tinha as notícias dela divididas por cobertura no Google, assim como acontece um furacão, porque quando acontece um furacão nos Estados Unidos, você tem a cobertura por local, por assunto, e a Andressa tinha no Google as notícias divididas em cobertura dela. Então era a Andressa e a madrasta, Andressa e o descobrimento do autismo do Leon. E você clicava nessa cobertura e ali tinha várias notícias daquele mesmo assunto. E Isso aí, dentro do próprio Google mesmo, né? isso dentro do próprio Google. E isso acabou me deixando um pouco ansioso, porque eu falei, meu Deus, essa mulher realmente, ela é o furacão da televisão brasileira. E eu tenho uma história com a Uraki, nós dois já fomos do Bechartes. Na época, nos tempos de ouro do Bechartes, eu era um dos responsáveis por criar GIFs da Andressa. Então, tinha uma cena que era muito boa do TV Fama, tinha uma cena que era muito boa da Fazenda. A gente cortava ali no quadradinho, 5 segundos, 6 segundos, e transforma aquilo ali num GIF, que é uma forma de se comunicar na internet também, né? No Twitter, nos próprios fóruns, em outras redes digitais que suportam esse formato. E eu sempre fiz GIFs da Uraki, sempre soube fazer produtos audiovisuais. E aí eu comecei a não dormir, Alex, porque eu falei, bom, se alguém for fazer esse documentário da Uraki e não levar ela de uma maneira séria e não tratar ela como essa grande marqueteira do Brasil, eu vou me incomodar muito. E aí o que é que a gente faz quando a gente não quer que alguma coisa de ruim não aconteça? A gente mete a mão na massa. E foi assim que um ano atrás eu comecei a fazer esse documentário. Caraca, meu, isso é muito louco pensar nisso, de, tipo assim, que é uma coisa muito antiga, então, né? Não é uma coisa mais atual. Desde A minha 2000. relação com a Uraki, ela já é bem antiga. São anos que eu acompanhava sem conhecê-la.
né? Criando ali os GIFs, movimentando, porque uma coisa que a gente tem que pensar com a Uraki, como ela é esse grande martír do marketing, um GIF da Uraki tinha, às vezes, em média, 2 milhões de visualizações em alguns meses, de tanto que as pessoas repostavam aquele GIF em vários lugares e eles eram vistos e tal. Então, durante muito tempo, esse foi o meu... Era isso que me movia com a Uraki. E aí foi amadurecendo e eu entendendo que eu poderia contar essa história de uma maneira narrativa e que fosse imersiva também, porque eu fiz foi quase uma experiência antropológica, né? Então foi bastante imersivo. Muito bom, muito bom. E aí você, então, como já é uma coisa antiga, né? Você pegou praticamente todas as eras da história dela, né? Qual que foi a que você mais achou incrível, assim, dentre todas? Essa é uma parte muito específica, né? A Uraki, ela tem, na nossa pesquisa, 5 eras principais, né? Antes da fama, durante ali aquela construção do TV Fama, dos programas de auditório, do Cristiano Ronaldo. Essa é a segunda fase. A gente tem a fase do reality show, né? Que é aquela bomba, aquele furacão na Fazenda, né, definitivamente, né, contra a furacão da CPI, no caso. A quarta fase é a fase evangélica, a Evangê, a Universal, e a quinta é a nova Andressa, a Andressa empresária, a Andressa cantora, a Andressa mil profissões. Dessas todas, sinceramente, a que eu gosto mais de ver e estudar é a do TV Fama, é a fase 2 da Andressa. E tem um motivo. Ela repete isso hoje em dia, mas eu adorava as fiques e as brigas que ela inventava. E era com todo mundo. Desde a mulher fruta que falava mal, e ela dizia que tinha inveja do cabelo, do silicone, até a Adriane Galisteu, que coitada. Nada fez. Isso é muito Ou sei bom. lá, ela ia com o Cacau, e aí, tipo, descobri, porque dentro do documentário a gente conversa com o Cacau, acaba conversando com a própria Andressa. Então, descobri como era esse jogo deles para eles aparecerem na mídia, dentro e fora do Brasil. Ela expulsa do treino do Cristiano Ronaldo, falando como se tivesse 4 anos de graduação de jornalismo, mais 2 de especialização. Eu sou imprensa, não tô entendendo por que eu tô saindo. Ela tem Eu acho muito que esse mais do que mood da isso, né? Uraki Na prática, ela tem mais. eu acho que ela me conquistou, e quando eu fui fazer a pesquisa, essa foi a parte mais legal de estudar também, porque era muito engraçado. De onde ela pegava essas primeiras matérias e tudo mais. Isso é muito bom. Dessa fase, pra mim, é que eu mais gosto, né? Momento, né? Das notinhas do Ego, TV Fama e tal. A que eu mais amo é aquele vídeo dela na escola de samba falando que as pessoas pegaram a roupa dela e aí vem alguma matéria pra, tipo, falar com ela e ela chora, ela aos prantos mesmo e tudo combinado, tudo, tipo assim, cara, gênia. Sinceramente, Eu fui para essa fase dela é todos os muito boa. ensaios. Eu fui para todos os É só ensaios. pegar É só onde? você ver nas As notas notas do do ego. Ego. É isso. Isso é muito bom, cara. Gênio, porque ela faz algo sério vindo de algo completamente torpe, né? Isso é. Tipo, saía em todos os sites mesmo, né? Porque ela, tipo. Ela é Desde então fantástica. ela começa a sair em todos os sites, né? E nessa caminhada a gente vê que ela nunca parou. Uma coisa que eu não mandei pra Andressa, a Andressa talvez veja esse vídeo, porque a Andressa é esse tipo, a gente manda essa coisa pra ela, aí ela vai lá e usa como marketing, tá, gente? Cuidado com as pessoas, eu falo com a Andressa. Ih, ei, E aí, Andressa. olha aí, é porque a Andressa, gente, tal como o Gilberto Gil, tal como o Caetano Veloso, tal como o Ó, Mano Brown, deveria ser urgentemente nomeada como uma doutora honoris causa em alguma universidade de comunicação e marketing de prestígio. Porque diferente da grande maioria das subcelebridades brasileiras, e até mesmo aquelas que são bem conhecidas como Baú, como aquele apresentador lá, para além dele, também é a que mais permanece na mídia desde que entrou. com Ela certeza. é a que realmente não saiu da mídia até hoje. E como é que você pega a maior estrela da mídia, a maior personalidade da mídia, a maior confusenta da mídia, e você não estuda ela, e você não entende que talvez ela também pode te ensinar muitas coisas? Eu não sei você, Alex, Verdade. mas eu aprendi muita coisa estudando a Uraki, né? Tendo contato com ela, Com certeza. encontrando ela presencialmente. Eu aprendi a ser ousado, a não ter medo, a me jogar,
a acreditar nos meus sonhos, a trabalhar sobre isso. E muito da trajetória dela, não querendo passar pano para a questão política, para a questão polêmica, mas muito da trajetória dela foi sobre isso, sobre traçar um plano, seja com Cacau ou seja sozinha, e trabalhar muito para aquilo ali se realizar. Então, eu não acho que se a Andressa fosse para uma faculdade realmente dar aula, que ela passaria vergonha, não, Alex. Eu acho que De ela, jeito contando nenhum. ali da vida dela, ela estaria ensinando para os alunos Professora. muita coisa. Com certeza. Muita coisa. Olha só, uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava aqui, no baú, como a gente fala muito de leis, né, as pessoas brincam que aqui é a UF Baú. Eu vou criar um certificado para ela de professora doutora da Isso. UF Baú Eu na amei. graduação de marketing e vou dar isso pessoalmente para ela depois. Tá aqui essa promessa. Por favor, faz o certificado É e moldura, isso. por favor. Não, vem aí, viu, Doutoras gente? honoris Aguardem. causas Pela da UFBAU, ela vai ser, né, graduada em marketing, porque ela já é muito mais do que isso na prática. Exato, exato. Ramon, você trouxe um ponto aí sobre a questão política dela, e no final das contas, né, no papo que a gente bateu com ela, né, que já até entrou no ar aqui, ela não fala se ela é esquerda, direita, né, ela fica ali no meio, ela gosta de ambos e ela detesta ambos também. Como que você lida com este ponto específico, que é muito polêmico? Bom, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que entender que muito sobre a URAC, como a gente estava falando da UFBAU, é sobre marketing. Então, o mecanismo que a URAC ela utiliza para bombar na mídia é exatamente, talvez essa seja uma linguagem do baú, mas eu vou explicar para quem não é. É ir na beirada. E o que é ir na beirada? É você ir até o limite máximo do que se pode ser dito em público. Então, quando ela vai falar, seja de política ou seja de vídeo pornô, ela sempre vai para esse extremo, para essa beirada, porque ela sabe que é nesse extremo que ela vai noticiar muitas coisas. Então, tudo que sai de mídia da URAC, eu acho que passa por um meu filtro. Tipo, eu vejo e eu entendo qual é a estratégia, qual é o marketing que tem aí por trás. Eu já tenho uma longa trajetória com a URAC. Então, quando ela fala de questões políticas, para ser bem sincero, e aí eu acho que quem escutar o podcast vai perceber isso, eu fico um pouco aflito dentro da pesquisa, morrendo de medo de que ela vire uma política de direita, porque a Andressa fala que ela é uma pessoa conservadora. Mas eu acabo descobrindo, não somente com ela, mas com as outras pessoas também que falam sobre ela, os amigos, as pessoas que já trabalharam com ela, que elas não têm medo da URAC virar uma política de direita. Que acha que, na verdade, ela vai ficar realmente ali no centro, fazendo confusão, brigando para os direitos de quem ela acha que tem que brigar. Já ouvi gente aqui dizendo que ela não vai ser reeleita. Não vai ser reeleita, de tanta confusão que ela entrar. Então, acho que a Andressa não vai para um espectro político. Acho que entrando na política, ela vai realmente tentar focar em causas que são progressistas, mas muito pensando no centro, e eu arrisco dizer, Alex, que é muito também por conta da assessoria já do Cacau Oliver, que desde o começo fala isso para ela. Por quê? Como assim? Eles falam isso pra ela? Fala. O Cacau, e aí falando um pouco do que eu aprendi, do que eu descobri, o Cacau nunca deixou de trabalhar com a Andressa. Uhum. Então, mesmo na época evangélica que eles estavam afastados, eles ainda se falavam, né? Então, quando a Andressa pensou em ir para política, quem ela chama para estratégia? Quem ela sempre chamou, quem ela sabe que dá certo. Ela chama o Cacau. Então, sim, o Cacau tá com ela nessa política e tá desde o começo ali fazendo uma mediação de qual às vezes é o melhor partido. Acho que quando ela tava muito, eu vou. Acho que inclusive foi ele que conversou com ela para dar uma acalmada, esperar uma eleição passar, realmente construir uma imagem para depois tentar isso. Então eu acho que o plano é ser de sempre. E isso me deixa um pouco mais tranquilo, porque eu sempre me assustei muito também, né? E se a Uraque virasse de extrema direita, né? Então acho que hoje eu tô um pouco mais tranquilo, respondendo assim no geral. Olha, eu vou te falar que pessoalmente eu prefiro que ela não se meta neste meio político, viu? Vou te falar que ela tem muita coisa para ela poder perder nisso, mas pelo que a gente viu ali, é uma vontade que ela tem para daqui a 5, 10 anos, né? Pelo que ela falou. Ramon, você tem uma base muito boa sobre cultura pop, né? Você entende do tema. Qual que é o seu background, né? Como que você criou toda essa base sua neste tópico?
Legal essa pergunta. Eu sempre fui muito apaixonado por televisão brasileira e por produção brasileira. E uma coisa que eu amo também, que é versão brasileira. É produção, versão, a coisa que se faz dentro do Brasil. Eu sou formado em Relações Internacionais, né? Tenho uma especialização, né, pós-graduação em Políticas Culturais, em Engenharia de Produção. E desde a graduação, desde o começo da minha vida profissional, eu sempre trabalhei em museu, com cultura. Então, eu sempre fui forjado nessa área da cultura, da arte contemporânea, da criação de eventos, criação de exposição de arte. E, como eu disse, isso me deu um estípe muito grande para trabalhar como bastidor. E eu sempre amei ser bastidor, porque para o bastidor sabe da fofoca. E o bastidor também pode fofocar em paz. Então, diferente de quando a câmera tá ligada, que a gente tem que ter uma certa tem que ser um pouco comedido, né? Às vezes. Sim. E o bastidor não. O bastidor você ouve muito, você movimenta, você desce a câmera, põe o microfone. Então eu sempre gostei muito disso. E eu aprendi muito de cultura brasileira vivendo os bastidores e também sendo um pouco crítico, né? Eu tenho hoje 30 anos, vou fazer 30 anos aqui 2 semanas. Parabéns, adiantado. Obrigado. E aí, o que acontece é que eu sempre, quando começou a internet, eu fui guiado na leitura por blogs como o Te Dou um Dado, Morri de Sunga Branca, e aquilo ali foi alimentando o meu lado crítico sobre as subcelebridades. E desde então eu nunca mais parei. E muitos desses locais que se discutiam cultura pop na internet, como a Bechats, às vezes até o LDRV, que Deus o tenha. Descanse em paz. Eu participava desses grupos, mas nunca, Alex, como uma pessoa extremamente que postava. Eu sempre gostava de ler e rir, me divertir com aquilo e tal. Bastidores também, né? Bastidores Só até que mesmo em fórum. claramente você vai aprendendo ali a forma de você se comunicar também, né? E a forma com que você vai mexer com aquele público. Então eu acho que foi muito isso. Somou um conhecimento, uma vocação que eu tinha para bastidor, com uma paixão sobre produção brasileira, e termina deságua aí quando começou a ficar um pouco mais sério, quando na verdade teve mais oportunidade de eu poder realmente fazer com que a subcelebridade seja esse campo, né? Esse campo de estudo, esse campo de notícia, esse campo de onde a gente está vendo o que essas pessoas estão fazendo, porque elas movimentam muito a nossa cultura pop brasileira também, né? Perfeito, perfeito. E aí, Ramon, você chegou aí à casa da André Surak, né? Nós fomos. Me fala como foi essa trilha aí, né? De, tipo, você falar com outras pessoas até o dia em que você finalmente chegou a vê-la, assim, face to face, né? Que, tipo, se Face to fala. face. Ai, que nervoso esse dia foi, né? Eu fico Foi lembrando dele. muito máximo, né? Ó, vou te contar. Quando eu decidi fazer um podcast da Urac, eu decidi que eu iria fazer ele de maneira narrativa, mas que, e assim como todo podcast, como todo bom documentário, a gente tem algumas perguntas para responder. Então, uma das perguntas é muito básica, essa pergunta já apareceu num TCC anos atrás, só que não foi completamente respondida, quantas mulheres a Urac pode ser, né? E a segunda pergunta é, por que o brasileiro torna famosas figuras polêmicas como a Urac? Então, é realmente uma investigação, não somente sobre a trajetória da Urac, mas sobre o que faz esse brasileiro gostar tanto dela. Então foi a Clara Marinho, que está na coordenação do roteiro, ela sempre diz que foi quase uma faculdade de antropologia para mim, porque eu tive que entrar no mundo da Urac. Então foram mais de 2.000 matérias que eu li para fazer uma boa linha do tempo que contesse tudo. Eu paguei uma viagem para o Rio Grande do Sul, me hospedei em Porto Alegre, a gente foi em Alvorada atrás dos arquivos de escola dela. A Alvorada sofreu com as enchentes do Rio Grande do Sul. Eu achei que eu tinha perdido tudo. Mas nessa mesma viagem, a gente consegue ir para o Super Urac, falar com as pessoas que trabalham com ela. A gente consegue também ir na famosíssima Gruta Azul e entender qual era essa história de Imola. Quem era Imola? E lá a gente conheceu o Auri, que era o preparador artístico, que trabalha na Gruta Azul até hoje, que falou como era o começo da Andressa. Falamos com a família. Então, tipo assim, a gente falamos com a família, falamos com o Gominho, falamos com a assessoria da Iane Filé, falamos
com todas as pessoas. E aí eu achei que o cerco tinha acabado, que o cerco tinha fechado, que não ia mais dar pra falar com a Andressa. Na verdade, eu imaginava que ia dar pra falar com ela, porque ela ia ouvir o podcast e a Andressa é muito gente fina e ela ia falar com a gente. Ela ia olhar, toda a produção e ia falar. Então eu fecho a história em 5 capítulos, sem a Andressa, até um dia que o nosso querido Alex fala: olha, a Andressa me segue no Instagram e às vezes a gente se fala. Eu falei: então você vai falar pra ela que é urgente, que tem um documentário sendo feito e que seria muito legal se ela falasse com a gente pra terminar esse documentário, a gente encontrando ela e respondendo coisas que antes não tinham aparecido na mídia, não tão diretamente, mas que aqui nessa história aparecem muito, coisas do íntimo, coisas dos bastidores da Fazenda, né? E ela, para nossa grata surpresa, mas não tão surpresa assim, porque no fundo eu já sabia que ia acontecer, eu tinha essa visão. Ela falou com a gente e foi o melhor do mundo, né? A gente teve uma experiência que eu chamo de Uraki Mania, onde a gente vai pra casa dos Uraki. Gente, se você que tá assistindo aí já assistiu o reality das Kardashians, foi como se fosse. Eu senti eu entrando na casa dos Uraki, eu sentando no sofá, lembrando que ela tinha um macaco. Hoje ela não tem mais um macaco, né? Tem um furão. Eu achei o máximo isso, cara. Muito bom, Tem muito um bom. furão. Então, e aí lá na casa dela teve muito bastidor também. Eu tava com o microfone ligado. Eu tive que desligar o microfone em um momento, porque os bastidores da Andressa é muito avassalador. Os É melhores do avassalador. mundo. Muito E bom. assim, toda a experiência foi muito legal. A Andressa brinca, né? Que mamada, copo d'água e foto não se nega a ninguém. E eu acho que nem entrevista, assim, também, ela tratou muito bem. Ela é conhecida por ser uma pessoa muito aberta pra mídia, uma pessoa muito aberta. Mas eu acho que o resultado que a gente chegou, a gente tem esse vídeo aqui do baú, é claro, mas o resultado que a gente chegou foi exatamente o que a gente estava planejando, né, Alex? Uma entrevista séria, onde a gente passasse pelos pontos do podcast, onde a gente até chora, se emociona. Então eu acho que vale muito a pena esperar mais um pouquinho para assistir esse podcast todo e se deságua na casa da Uraki. E eu acho que a narrativa tá muito boa e muita gente vai aprender muita coisa que não sabia antes sobre a Andressa. Nossa senhora, agora eu tô, tipo, muito afim de ver isso logo. E aí você bateu um papo com ela super longo, né? Gente, só pra vocês terem, tipo, essa base, né? Eu bati esse papo rápido, né? Que tá aqui nesse vídeo, mas ele, Ramon, ele teve uma outra conversa com ela também, que foi de mais de 1 hora, né? Não, Ramon? Isso, foi Foi 1 hora e 10 de super extensa, super conversa. completa, né? E ali a gente passou dos principais pontos que a gente tinha no documentário, desde as motivações dela como na boate, as questões sobre Super Uraki, as questões do futuro dela com a música que ela já falou na nossa entrevista, mas questões muito pessoais também, como ela se sente em relação à mídia, porque as pessoas nunca perguntaram isso, né? Tipo, quando a gente faz a série, todos os fãs que a gente entrevista queriam saber. Claro que alguns queriam saber alguma coisa do Cristiano Ronaldo e tal, mas a grande maioria estava ali para saber como a Andressa estava emocionalmente, como ela se sentia depois desse tempo todo. Então é uma conversa muito profunda, onde a gente fala sobre muitas intimidades da Andressa e alguns furos também, né? A gente fala aí de reality show que ela quase participou e não foi, fala aí do passado da Gruta, dos bastidores da Fazenda, do que aconteceria se a Fazenda fosse realmente PPV. Quem é a maior estrela do Rio Grande do Sul? A Andressa responde. Foi um papo bem completo e eu acho que é um pouco diferente do que ela se propõe, porque ela tenta ser séria com a gente, mas não tem jeito, ela brinca também, tá, gente? Não é uma entrevista toda Muito, séria. muito, muito. Ela é muito mais séria, né? Ela não é aquela pessoa que a gente vê no Instagram somente, né? Ela tem várias facetas mesmo, né? É o que tá aqui na minha xícara, né? Os dois lados de Andressa, que não Eu amo. são só dois, são vários lados, né? Várias Ela é muito facetas. Ela é multifacetada. multifacetada mesmo, não tem jeito. Isso é muito bom. Como diria o baú, multifacetada. Ela é, assim, completamente isso. E aí, Ramon, quantos episódios vão ser ao todo? Nossa série funciona da seguinte forma: ele tem 5 episódios narrativos, mais uma experiência imersiva, que é esse episódio com a Andressa. Só que, como material extra, como conteúdo extra, a gente vai ter 10 entrevistas completas
com os principais personagens que dão vida a essa história. Então a gente fala com especialista em linguística, antropólogo, doutor, que é especialista em conversão de pessoas famosas. A gente fala com o Gominho, a gente fala com a Leite Lag do Te Dou um Dado, a gente fala com pessoas dos bastidores da Andressa para entender como foi formado esse furacão. Pessoas que fizeram TCC de mestrado sobre a Andressa, tem duas pessoas. Tem a Maria Lúcia, que fez 10 anos atrás, e a Laura, que está fazendo 10 anos agora. Então é muito interessante você ver a diferença entre as próprias pesquisas e os próprios objetos de pesquisa dessas duas pessoas. E as entrevistas são muito boas também. Então são 5 episódios narrativos, cada um ali vai ter 45 minutos de áudio, super imersivo, onde eu vou para a Gruta Azul, onde eu vou para o Super Uraque, onde eu pego avião, vou para o Rio, converso com fãs, converso com as pessoas que fazem parte dessa história, vou na boate, né? E, além disso, as 10 entrevistas exclusivas que eu decidi que seriam um produto do podcast, porque eu acho que quem gosta da Uraque gosta realmente de ouvir esses conteúdos e vai gostar de ouvir as entrevistas. E uma fofoca. Vocês já ouviram uma entrevista completa do tio Alex? Pois o tio Alex tem entrevista no nosso podcast também. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E aí, fala em tio Alex ainda. Nossa, me dá gatilhos. Me dá gatilhos porque só quem viveu sabe, né? Só Na quem prática, viveu essa sabe. época. Sinceramente, né? Lá no passado, época de Bechards, enfim. Eu tô no meio desses papos aí que Dessa a gente teve. rixa. Ixi, Maria. Corta essa parte. Uma dúvida. Quando que estreia, Ramon? Então, Já tem data? nosso podcast ele vai estrear dia 30 de outubro, é uma quinta-feira, e os episódios eles saem até o começo de dezembro. Quando terminar tudo, a gente também termina a nossa campanha de financiamento pelo Apoia-se, vai estar lá no Spotify. Então quem quiser ouvir essas entrevistas completas, vai poder assinar lá no Spotify ou assina também como membro aqui no Baú, porque vai estar disponível os episódios extra aqui para membros do Baú, ok? E aí como funciona, né? Vai acontecer, vai estrear em outubro, vai percorrer ao longo de novembro, como a Andressa disse lá no programa da Blogueirinha. Ele vai acontecer em novembro e termina em dezembro. E se você quiser, né, ter uma experiência mais imersiva, ter uma experiência completa, ouvir tudo de uma vez, é só se tornar membro do canal ou ir lá no Apoia-se que você vai ter disponível no seu Spotify também esses episódios extras, além de vários outros mimos que a gente está planejando aí para quem for apoiar em ambos os lados. E é basicamente isso. A gente tem todos os episódios. Cada semana sai um episódio narrativo e 2 extras, que são as entrevistas que dão vida àquele episódio, principalmente. No final, a gente vai ter ali, são 6 episódios narrativos, digamos assim, 5 mais um imersivo, mais as 10 entrevistas. Nossa senhora, hein? Quanta coisa! Eu estou ansiosíssimo para poder escutar tudo nessa versão final aí, porque, cara, vai ficar muito fantástico mesmo. E aí, então, para todo mundo ter certeza que a gente vai ter como ouvir isso tanto no Spotify quanto aqui na página Baú Explica também, né? Exato. É isso, né? São esses 2 canais, né? São esses 2 canais, a gente vai ter no Spotify, nas outras plataformas de áudio, Deezer, o podcast, Okay. mas o principal é Spotify e aqui no canal, que pode assistir também. E sobre o material extra, vai ter 2 formas de ver, né? Porque se você apoia no Apoia, então deu os 10 reaisinhos no Apoia, vai lá pro Spotify que vai ter o material extra, deu o valor para se tornar membro do canal do Baú, ouve aqui no Baú também o conteúdo extra. Então vai funcionar assim, ouviu, gostou do episódio público, já sabe que pode ouvir pelo menos ali mais 2 horinhas, 1h30 de entrevista de 2 pessoas, já apoia a gente, porque o projeto tá muito legal, o projeto tá muito humanizado, a gente lida com a Uraque da maneira que ela merece, com toda a complexidade que ela tem, né, com toda a complexidade que tem na própria história, e eu acho que quem gosta, quem não conhece, às vezes até quem não gosta da Uraque, vai ouvir e vai curtir o que tá sendo falado ali. Eu também acho, também acho. Ramon, pra gente saber, tem alguma rede social pra gente poder seguir, pra gente poder ficar sabendo sobre tudo, quando sai
aí algo novo, ter links ali pra gente ficar no dia a dia ali deste doc. Temos... Enfim, então se você já quiser acompanhar todas as nossas novidades do Doc, as nossas, o nome do documentário é Uraque, Fama, Fé e Fúria. Eu amei esse E nome, tá? Desculpa. o, Amei o nome. o nome do documentário é Uraque, Fama, Fé e Fúria. E nossas redes todas é Fama, Fé, Fúria, sem o I. Então é Fama, Fé, Fúria. Tamo no TikTok, tamo no Instagram. E segue lá o feed do Spotify para não perder nenhum episódio novo. E segue também aqui, se não é inscrito, já se inscreve no baú. E se ainda não se tornou membro, olha lá, você tem até outubro para se tornar e ter todos esses conteúdos em primeira mão. Muito bom, muito bom. Tá aqui na tela agora, @Fama, Fé, Fúria, nas redes aí no Instagram, TikTok. Sigam lá pra gente poder ficar por dentro de tudo. Eu vou falar aqui também no baú, né? Aqui, lá no TikTok também, Instagram. Então sigam as páginas para ficarem por dentro de tudo. Ramon, tem mais algum ponto que você queira falar aqui para todo mundo que vai ver este doc, que a gente não tenha falado? Acho que sim. Eu acho que muita gente acaba criticando, Alex, quando nós que somos profissionais sérios nas nossas áreas, lidamos com subcelebridades, com esse universo da subcelebridade. Mas eu gostaria de compartilhar aqui contigo um pensamento que tenho como pessoa que conhece essas outras pessoas, essas subcelebridades, mas também num ponto de vista de pesquisador, né? Eu acho que estudar subcelebridades, a gente fazer essa historiografia das subcelebridades, ter esse marco é muito importante, porque as subcelebridades falam muito sobre nossa cultura brasileira, falam muito sobre o nosso povo brasileiro, falam sobre o que a gente consome e, de certa forma, o que a gente é, nossos desejos, nossos sonhos, nossos medos, o que a gente ri, o que a gente rejeita, o que mexe com as nossas emoções. E definitivamente, se algo mexe tanto com as nossas emoções, como a Andressa, que liga o telefone dela e manda uma mensagem pro Trump, tá? Como se estivesse mandando pra Bárbara Evans, e isso movimenta tanto a mídia brasileira que precisa ser estudado, precisa ser falado, precisa ser acompanhado. Então, se você chegou até aqui e não entende por que a gente fala de celebridades, é porque falar sobre celebridades é falar de povo brasileiro, é falar de nós mesmos, é falar do que temos como desejos e anseios por dentro também. E eu acho que é isso. Muita gente pergunta, mas por que a Uraque? Como se eu tivesse que explicar. A Uraque é um furacão, a Uraque é A Uraque é a primeira doutora honoris causa da UF Baú. É isso, gente. Você quer alguma coisa que diga mais sobre isso do que isso? Do que esse ponto? Não tem, não Esse tem. ponto. Então, se você não entendeu, mas ficou curioso, porque se você gosta da Uraque, você provavelmente já vai ouvir e gostou. Mas se você não entendeu, não gosta tanto e ficou curioso nessa história, tem muita coisa, escuta a gente que vai valer muito a pena. Concordo totalmente, Amon. E é muito estranho pensar como que as pessoas questionam, né, essa coisa de que a gente gosta mesmo de ver esse tipo de gente, esse tipo de pessoa mesmo, né, que é um retrato de quem nós somos mesmo. Eu sou fãzaço aqui, ó, até trouxe aqui o shampoo e o condicionador da Você Andressa gostou de usar? Urach. Amei, tá bom? O cheiro é super doce e eu gosto, então, assim, pra mim, ele foi feito pra mim. Essa fotinha aqui, gente, pra mim, Essa ela é a fotinha é muito melhor do boa da mundo, perereca. sinceramente. Comprei o creme também, olha só aqui, da Eu tenho Andressa esse mesmo. Urach, de pêssego, é uma delícia, recomendo muito. Mas é isso, Ramon, obrigado. Então a gente se vê aqui a partir do dia 30 de outubro, no Baú, Estreia. Spotify, Deezer, todas as plataformas. Mas já sigam lá, então, @Fama Fé Fúria no Instagram e no TikTok também. Exato. Uraque, Fama, Fé, Fúria, estreia 30 de outubro, uma produção minha, eu sou diretor, em parceria com o Baú Explica e a Griot Podcasts. Esse podcast, gente, é o podcast do ano, então não percam, escutam aqui, escutam no Spotify. Quando sair, manda pros amigos, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Obrigado, Ramon. Tchau, tchau. Obrigado, Alex. Tchau, pessoal. Gente, esse documentário aí promete, ele vai causar. Você vai acompanhar ele aqui no YouTube do Baú Explica, tá? Então já se inscreve no canal e vire apoiador da página na categoria Miss Bumbum para ter acesso aos conteúdos extras na íntegra e poder assistir também tudo completinho. Vai ter muito material apenas para os assinantes dessa categoria, tá bom? Basta clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo também. Baú! E agora, finalmente, vamos ver
a última parte da entrevista com André Surak. Eu quis fazer com ela aquela brincadeirinha de escolher quem que ela prefere entre duas pessoas e ir seguindo até ela chegar na favorita dela dessa brincadeira inteira. Ela hablou muito, gente. A nossa Andressa Imola Uraki não tem meias palavras pra ninguém não, tá? Ela coloca tudo pra fora mesmo. Pode agora então se deleitar com este conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos lá então. Lula ou Bolsonaro? Olha, Brito, sinceramente, poderia sair os dois, tá? Porque um prometeu picanha e não cumpriu. Como ficar sério, meu Deus. Ai, gente. Então, assim, a gente vai ter que escolher um ou outro, sabe, brincando, mas assim, eu respeito quem estiver no poder, tá? Fora as brincadeiras. Eu acho que assim, eh, as autoridades foram constituídas por Deus, tá? Se a pessoa chegou lá, foi porque Deus permitiu. Quem sou eu, réu mortal, sabe? Eu sou uma cidadã que eu tenho que respeitar as leis, eu tenho que respeitar as regras. Então, assim, vou votar em um, de acordo com o que eu acredito, mas vou respeitar quem for eleito. Se um estiver no poder, Lula está no poder, ok, respeito. Bolsonaro está no poder, ok, respeito. Eu não vou vandalizar, eu não vou, sabe? Agora, se, claro, se estiver fazendo dentro do meu país algo que vá ferir, né? A gente vai conversar, a gente pode sim fazer protestos de forma civilizada, não algazarra, não queimar. Não, isso é vandalismo. Uma coisa é ser diplomata, tu conversar, tu ser inteligente, racional e expor o que está acontecendo. Outra é tu ser um vândalo, entende? Então eu acho que tem que respeitar quem estiver no poder. Perfeito. Então, nenhum dos dois, no final das No final, contas. não. Vamos André Surak para presidente. Eu voto, hein? Eu voto. Tá Esse no voto você momento. tem, tá? Não, ó, reformula a pergunta. André Surak para Isso. presidente. O próximo é Sônia Abrão ou Val Marchiori? Brito, sinceramente, poderia Ih, só vai ser isso pra todas. Escolhe Ai, uma. sério, não, mas as duas não dá. A Val é uma pobre que ficou rica e ela acha que o dinheiro compra as pessoas e ela esqueceu que se ela morrer ela não vai levar nada e que ela só pega ranço das pessoas. Uhum. Ela faz as pessoas odiarem ela. E no final, todo mundo quer ser amado. Então ela tá indo fora da curva. Não sei se é o personagem que ela criou. Se for, me perdoa por estar julgando, Val. Mas assim, de verdade. Eu acho, assim, a maneira que ela coloca, a arrogância, essa coisa de superioridade é autodestrutivo, né? Mas assim, acho que cada um faz o seu corre. Tô respondendo porque você está me perguntando. Agora, a Sônia, eu gosto dela, eu acho que é o trabalho dela, sabe? Ela é uma comunicadora, ela é fofoqueira, ela tem que falar mesmo. Então, assim, só que ela é mal comida, porque eu nunca fiz nada pra ela, entendeu? Ela tem um ódio gratuito, meu, entende? Eu gosto muito da Sônia. Então, tipo assim, eu falei pra ela que eu ajudo ela, se ela quiser aprender a fazer chuca, ela vai descobrir a melhor coisa da vida, ela vai parar de falar mal da vida dos outros, entendeu? Porque pensa assim, cara, se ela é uma pessoa feminista, ela não poderia tacar pau na gente. Até porque se ela tacasse o pau seria uma delícia, né? Mas ela não faz, ela acaba com a gente, bota a gente lá no chinelo. Então, por mim, poderia sair as duas. Ok. Mais uma que não tem nenhuma escolha aí possível. Tem que botar pi, pi, pi aí. Senão vai cair no Instagram. Juju Ferrari ou Bárbara Evans? Eu perdoei as duas. Mamãe é boa de coração, adora perdoar, né? Eu acho que a Juju, a gente teve brigas ali, a gente se perdoou. Eu acho que o que acontece lá atrás fica lá atrás, sabe? A Bárbara também, eu pedi perdão pra ela. Eu acho que eu fui muito mal com ela, sabe? Em rede nacional, então eu pedi perdão. Então, acho que é a vida que segue. São desafetos que acontecem na nossa vida,
sabe, que você vai aprendendo. Você, às vezes, eu sou doida mesmo, entendeu? Então, não cruza meu caminho, entende? Me deixa quieta. Eu sou boa, quieta. Assim, eu só falei mal da Val porque ela falou mal de mim antes. Muito, E inclusive. muito, ela acabou comigo. Então agora você recebeu sua resposta, tá, meu bem? Porque eu não fui atrás de você, não. Eu tava bem quieta aqui. Então eu só tô te respondendo por isso, porque Eu eu que não ia cuidar da sua vida e você que me perguntou. Outra foi a Sônia Abrão. Nunca falei mal dela e tá com ele o pau. Agora eu tô respondendo porque ela tacou o pau em mim primeiro. Então, já a Denise e a Bárbara foram momentos específicos, de momentos que a gente viveu junto, e quem não briga? Quem não discute? Quem não tem as suas tretas? Claro que não é todo mundo que quebra uma taça na cara da outra. Isso não é algo tão normal assim. Mas isso é André Surak, meu amor, entendeu? Sempre espere o pior de André Surak, é sobre isso. Mas entre ambas, escolhe uma pra gente seguir aqui. Olha, Brito, sinceramente, poderia sair as duas. Mas. Mas. Mas Tem que escolher um? tem, Não, é o gente. jogo. Tá, Juju, então, já que Juju. eu dei umas lambidas nela, uma lambida a gente nunca esquece. Então agora vamos para Juju Ferrari ou blogueirinha. Olha, eu gosto da blogueirinha. Eu acho ela atrevida, acho ela ousada. Não tenho o que falar de mal dela. Sarcástica. Eu adoro isso nela, sabe? Eu adoro a coragem das pessoas, sabe? Eu adoro isso. Eu acho que isso é grito de liberdade, sabe? É foda-se o que as pessoas pensam, sabe? Eu acho que é sobre isso. Então, eu gosto dela. Blogueirinha ou Denise Rocha, furacão da CPI. A Denise tá perdoada, porque agora eu fui cuspir gostoso no novo conteúdo que a gente vai produzir, tá? Estamos Que a gente vai dar aguardando. uma cuspidinha assim, com carinho. Então, com certeza, a Denise vem com a mamãe pra gente criar conteúdo. Muito bom. Denise Rocha ou Mulher Filé? Ai, a Filé. Eu amo a Filé. Sou Filé. apaixonada, amo minha A sua amiga, dupla, né? ela é Lá na Fazenda. nossa, ela é o que me completa. A Yane, sabe quando são duas pessoas totalmente diferentes e quando entra numa conexão, numa amizade, num Deu amor de match, outra total. vida, sabe aquela coisa de outra vida. Eu amo essa mulher. Ela tira essa Andressa louca É que o existe dentro de máximo. mim, porque eu, Andressa, sou bem quietinha. E ela faz assim, ó, pá, tipo, bum, sabe? Então ela é o fósforo da minha dinamite. Então seguimos com ela. Com ela. Mulher Filé ou a Lu Esquivano? Poxa, eu gosto tanto da Lu. Claro que eu falar um pouquinho da Lu, eu não tive mais a oportunidade de falar comigo. Aquele meme, amiga, não tem como te Ah, defender. histórico. A Lu é incrível, gente, o coração lindo, assim, eu amo ela. A gente nunca mais se falou, porque na época do livro eu contei algumas coisas, ela ficou muito horrorizada. Então eu gostaria muito de falar com ela, né? Dar essa deixa, mas eu continuo com a Filé, que a Filé, Ô eu Lu, amo ela. manda Me perdoa, mensagem depois Lu, me pra ela, perdoa. conversem. Amigo não julga. Exato. Mulher Filé ou Gominho? Ah, Filé, o Gominho, eu gosto dele, só que eu fiquei muito magoada porque ele falava mal de mim, eu achava que ele gostava de mim. Mas eu gosto muito dele, continuo Limpou gostando. tudo, Gominho. Limpou os É. Mulher Filé ou Cauã Raymond? Jesus. Daqui. Amiga, desculpa. Amiga, desculpa, amiga. Ela te ama, mas... Espera aí, que a mãe já volta. Cauã Raymond ou Madonna? Caraca, Madonna. Gente, Madonna. Rainha. Eu não gosto de periquita, mas aquela eu lambia de cima a baixo, de baixo a cima. Meu Deus, Madonna é diva. Ela é surreal, ela é de Ela é outra histórica, vida. histórica. Ela é inspiração, ela é afrontosa, sabe? Ai, eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Por fim, então, agora a grande decisão: Madonna ou Beyoncé? Ai, as duas são lindas. Só uma, É Andressa. complicado. Eu sou Só libriana, gente. uma. Não, Só esse uma, negócio eu vou só ter que uma. quebrar esse paradigma. Eu sou libriana, eu sou indecisa e falo assim, só uma. Porque na vida a gente tem que escolher um boy. A gente não pode ficar com dois boy. Por que que na vida a gente não pode ter duas opiniões diferentes? A gente tem que escolher uma. E aí, Eu gente? sofro, não. Vão ser duas, então, pra Tem que ser compensar as que lá no duas. Sabe começo por ela quê? quis... Eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, entendeu? De uma opinião só.
Eu acho que a gente pode gostar de dois, entendeu? A gente pode ser, um dia a gente ser bom, um dia a gente ser mal. Se gosta de dois boys, fica com dois boys. Se gosta Os de dois homem, gosta de lados mulher, também, de André entendeu? Surak. Sabe? Às vezes é Imola e Andressa. Então eu acho que a Andressa Surak é isso. É quebrar esse paradigma de não ter que escolher um. Eu quero os dois. Eu decido as duas. Sabe por quê? Porque as duas são divas. São. E as duas têm espaço. A Madonna é maravilhosa. A Beyoncé é maravilhosa. Cara, eu fiquei mais de 10 horas na fila A gente acompanhou pra ver ela, pra pegar a grade, tá? Eu lá, e foi na chocada. grade, pegou grade. Então, assim. assim, eu acho que são rainhas, são divas, e tem muitas aí. Então, assim, é difícil você escolher um só, sabe? Então aí ela quebrou o nosso jogo, né? Não tem jeito. André Surak não tinha como ter outro fim, né? Senão uma coisa É isso. diferente Tem que em ser comum. diferente. Andressa não é o comum. Andressa, manda um grande beijo pro nosso público, pro pessoal do Baú Explica. Gente, eu adoro vocês, ó. Muito obrigado, carinho. Desculpa as brincadeiras. Esse é o meu jeito de ser. Sou feliz mesmo, sou alegre mesmo. Você chora comigo, você ri comigo. Mas que nem eu digo, o importante é a gente causar. E eu amo hater, tá? Dá bastante hater. Dá muito, porque eu quero muitas visualizações, tá, bebê? Compartilha muito, que a mamãe veio pra causar. Porque se não é pra causar, a gente nem sai de casa. Obrigado, Andressa. Você é muito perfeita, sério, eu sou muito seu fã. E, meu povo, eu realizei o meu sonho com essa entrevista. Era o meu sonho. E fica aqui o meu agradecimento pra Andressa e pro Arthur por todo o carinho, por terem recebido a gente na casa deles. Pra Andressa, especialmente por ela entender as brincadeiras do baú, pelo tratamento sempre incrível que ela teve com a página. E ó, dia 30 de outubro começa aqui no Baú Explica do YouTube Fama, Fé e Fúria, a história de André Surak. Tá animado? Eu tô demais, gente. Deixa seu comentário aqui no vídeo porque eu vou amar ler ele. Eu espero você por aqui. Baú! Curte o vídeo, se inscreve no canal, dá hype nele também, por favor. Até o próximo. Um beijo, tchau, tchau.